Vamos começar a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e também falasse sobre a escolha do Vitinho hoje para substituir o Yuri Alberto. E eu sei que é cedo ainda, mas você tem alguma avaliação da situação do Matheus Pereira que saiu sentindo ali, a gente viu que estava com gelo ali no banco de reservas. Obrigado. Bom, Matheus, eu acho que não é nada, espero. Pelo menos a princípio não parece que seja nada assim grave. A partida não foi dentro daquilo que nós esperávamos. Eu acho que até o momento que nós fizemos o gol, nós tínhamos um certo controle do jogo. Estávamos buscando fazer as coisas da maneira correta. Enfrentamos uma equipe muito difícil de se jogar. Acredito eu que poucas equipes conseguirão resultados aqui dentro. Nós temos que ter essa consciência e sabemos que mesmo numa noite em que as coisas talvez não tenham acontecido como nós gostaríamos, eu acho que a equipe foi vibrante, foi valente, foi em busca do resultado, enfrentou uma situação muito complicada dentro da partida e eu acredito que tenha sido um resultado muito importante, recuperando aquele início de turno que nós tivemos, né, jogando dentro dos nossos domínios contra o Bahia e não conseguindo pontuar na ocasião. Escolha do Vitinho? É verdade. É uma opção interessante, foi importante em alguns jogos. Eu acho que o Vitinho precisa dessa sequência para que possa adquirir uma melhor condição e eu espero que possamos tê-lo ainda em melhores situações aí na sequência. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Até na esteira da pergunta do colega, eu gostaria que você fizesse uma análise desse começo de temporada dos 3 reservas, podemos dizer assim, agora que o Yuri está lesionado, o Vitinho, o Pedro Raul e o Guinegão, como que você está vendo os 3 e se talvez haja necessidade do Corinthians ir no mercado para achar alguém mais experiente, com mais cancha nesse momento. Obrigado. Bom, assim, o que eu menos dei oportunidade até esse momento é o Pedro Raul. Eu reconheço isso, eu espero que ele intensifique pelo lado dele e nós também possamos possibilitar um pouco mais de oportunidades ao atleta. Eu acho que é isso que nós queremos. O Pedro, eu acho que ele ainda pode também nos ajudar, desde que naturalmente parta dele também essa condição, eu espero. É um garoto muito equilibrado, trabalhador e a torcida é para que ele possa encontrar a sua melhor condição. Gui e Vitinho vem tendo mais oportunidades do que ele, eu reconheço. E agora é questão de tempo para que um deles aí ocupe essa posição. Nós estamos no aguardo. Dorival, boa noite. Beatriz Mainete, do portal Meu Timão. Esse foi o 5º jogo do Corinthians fora de casa que o time vence, né? E nesses últimos 5 jogos, apenas um deles é um empate, que é o empate diante do Santos na Vila Belmiro. Eu queria perguntar para você qual é a estratégia defensiva utilizada fora de casa e o que isso difere da estratégia utilizada dentro da Neoquímica Arena. Boa noite. Olha, eu acho que elas são muito próximas, elas são compatíveis em todos os sentidos. Para você ter uma equipe fortalecida, você precisa estar muito seguro. E eu acredito que nos últimos 6 jogos nós temos tomado apenas um gol. Aquele jogo do Palmeiras, se não me falha a memória. Eu acho que esse é um detalhe importante. É uma equipe que vem encontrando uma consistência, vem conseguindo pontuar dentro e fora de casa, vem mudando um pouco essa concepção de termos uma equipe um pouco mais forte emocionalmente. Eu acho que isso é um fator importante. Não sei até em que momento vamos atingir essa estabilidade, mas nós estamos à procura, tentando evoluir a cada momento, a cada rodada, tendo que enfrentar as situações bem complicadas, que é o que vem acontecendo já nesse início, né, de temporada. Mas assim, na expectativa que a gente ainda possa evoluir muito e que esses números, de repente, possam ser replicados aí em jogos futuros. Eu acho que esse é o objetivo. E quando a equipe está muito determinada, nós sempre encontramos um caminho sem que soframos tanto, como foi no dia de hoje. Nós tivemos dificuldades em marcarmos o Atlético, foi uma equipe valente em todos os sentidos, assim como foi o Corinthians,
mas mesmo que tenham tido um pouco mais de posse do que o Corinthians, nós não sofremos assim situações tão perigosas. Eu acho que esse é um ponto positivo da nossa equipe, que vem melhorando a cada momento. Dorival, boa noite. Marcelo Xavier, da Rádio Trio de Ferro. Hoje um confronto muito difícil, um adversário difícil, como você mencionou. Vencer aqui o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é bem complicado. E o Corinthians chega a 3 anos de invencibilidade contra esse adversário. Queria que você falasse de qual foi a importância de manter essa maturidade defensiva no jogo de hoje, porque sofreu com uma grande sequência de ataques da equipe rival e conseguiu se manter com a baliza zero, né? Eu queria que você falasse dessa importância. E também, se me permite outra pergunta, muito se tem comentado sobre essa questão do gramado sintético aqui da Arena, tendo críticas, inclusive, de outros profissionais, como foi o caso do Neymar na semana passada. Queria que você falasse qual foi a sua visão, a sua análise desse gramado aqui da Arena da Baixada. Bom, eu acho assim, isso daí é uma opinião minha já de muito tempo. Eu acho que se está autorizado pela CBF, ponto, nós não temos que ficar discutindo. Que é vantajoso para quem atue dentro do seu campo, é natural. A vantagem é muito grande. O jogo é muito mais rápido, muito diferente de um gramado natural. Esse é um outro aspecto. Não especificamente aqui dentro, este estádio, mas todos aqueles que optam por terem gramados artificiais. Eu acho que em boa parte da Europa já não se permite isso e nós tínhamos que levar isso em consideração. Nós estamos sempre na contramão do que vem acontecendo aí fora. E, então, nós temos que estar conscientes daquilo que nós estamos proporcionando aos nossos profissionais. Agora, o Atlético já tem esse campo há um bom tempo. Todos nós sabemos. Eu mesmo já estive a favor do Atlético e sei das vantagens que nós levamos em muitas partidas em razão do desconhecimento do adversário e sabemos como tirar proveito de uma situação como essa, como foi o caso do ano que eu aqui estive. Então, assim, o que eu acho é que é uma atitude que deveria partir naturalmente de quem comande o futebol, aqui sem crítica nenhuma, apenas pontuando uma situação, assim como eu também acho que está na hora de intervirmos em relação ao número de estrangeiros em cada equipe brasileira. Nós estamos aí penalizando uma geração e futuramente pagaremos um preço muito alto. Nós não estamos percebendo isso acontecer. A Itália pagou um preço altíssimo em 2 Copas do Mundo, tendo uma dificuldade muito grande de classificação nessa terceira. Então, é para vocês verem que são 2 fatores que, para mim, conflitam muito com aquilo que nós sempre fizemos. Revelarmos atletas e termos gramados, por sermos um país tropical, gramados em condições. É impossível que isso não aconteça. Na Europa, que praticamente Londres, nós estamos aí no dia 20 hoje, são 50 dias do ano sem ver sol e os gramados lá são perfeitos. Não é possível que nós não possamos atingir um momento como esse dentro do nosso país, independente do estado que estivermos. Dorival, Helena Cimento da ESPN, no jogo contra o São Bernardo, você falou na coletiva que depois dessa partida contra o Atlético Paranaense, você ia avaliar, né, como os atletas chegariam para a decisão no domingo contra a Portuguesa, justamente porque foi um jogo muito difícil com o São Bernardo, hoje, essa noite também, numa grama sintética. Eu queria que você falasse sobre essa sua preocupação, avaliação, se você acha que pode perder fisicamente atletas importantes, já que vocês terão apenas o sábado para se preparar para esse jogo. Não é perder fisicamente, mas com certeza, fisicamente, nós não estaremos à altura da necessidade do jogo que nós teremos no domingo. Isso daí, eu não tenho dúvidas. Nós não estamos habituados a jogarmos num gramado como esse. Pode ter certeza que amanhã a nossa recuperação, as dores, elas serão muito maiores do que se fosse jogado num gramado normal. Então, isso é um ponto que eu não tenho dúvidas que vai ter um peso significativo na partida de domingo. E as nossas dificuldades vão ser ainda maiores. Por isso, eu bato muito na tecla que nós precisamos ter um elenco um pouco mais composto para que nós possamos, né,
temos alternativas, o que a gente vem fazendo com frequência, colocando um time quarta-feira, um time domingo, um time na quinta, um time no domingo, para que nós possamos ter pelo menos um time em campo recuperado. Isso é fundamental. E treinado. Eu acho que isso tem sido muito pontual de todos nós. As equipes foram com várias escalações em todas as partidas. Nós mudamos praticamente em todas elas. Raras foram as que nós conseguimos a mesma escalação. E a equipe nos respondeu positivamente. O cansaço da partida de hoje vai ser muito superior àquilo que aconteceu na partida de domingo, na partida anterior, na quarta-feira, na quinta-feira também. Podem ter certeza. O acúmulo agora vai pesar bastante e nós vamos ter muitas dificuldades, mas vamos tentar superar de todas as formas. Hoje o Corinthians sofre comete mais uma vez um pênalti. Nas 3 rodadas do Brasileirão, teve pênalti contra o Corinthians. E também uma situação no pênalti foi os 2 laterais sendo amarelados. Como você trabalha para o time manter a calma, manter o psicológico bem, mesmo com às vezes o pênalti sendo injusto ou duvidoso? Obrigado. É muito difícil isso, não tem como você trabalhar esse aspecto. Aí é o momento da partida, decisão do jogador, isso daí vai muito do equilíbrio do atleta. Hoje nós tivemos a distribuição de cartões e, por outro lado, a não aplicação de cartões que teriam sido muito importantes no início da partida, que passaram desapercebidos e foram ignorados. E, mais uma vez, nós tivemos aí 14 minutos de um tempo de acréscimo nas partidas. Eu não reclamo disso, não, desde que essa mesma atitude seja replicada, seja repetida em todas as partidas. Como nós tivemos vários jogos dentro da nossa arena, com 4, 5 minutos de acréscimo, sendo que o tempo de bola rolando foi baixíssimo em relação às necessidades de uma partida. Em razão das necessidades de uma partida. Então, assim, o que a gente quer apenas que as pessoas tenham as mesmas atitudes em todos os momentos. Nós vamos ficar de olho para ver se essas situações se repetem no final de semana. Podem ter certeza que não vai acontecer. Não, eu acho que era para expulsão. Foi uma conversa ali, primeiro numa tentativa de justificar e segundo numa cobrança. Uma cobrança para que tivéssemos outro tipo de atitude ali fora, o que é muito difícil, porque o descontrole parte de dentro para fora, não é de fora para dentro. É esse o grande problema. Por isso que nós nos vemos envolvidos em muitas situações, justamente porque a segurança tem que ser passada de quem está lá dentro e não de quem está aqui fora. Até porque pressão todos nós sentimos, todos nós sofremos e passamos em muitos momentos e lá dentro é que nós temos que desenvolver o nosso trabalho. Quando você inibe violência, pode ter certeza que ninguém reage, ninguém, porque foi inibido, foi tomada uma posição, tivemos uma postura e ali todo mundo respeita. Isso aí eu não tenho dúvidas em afirmar. Quando falta isso, pode ter certeza que acaba acontecendo o que aconteceu na partida. E aí você acaba perdendo a mão. Hoje o Galo voltou a marcar depois de 5 meses. A última vez havia sido justamente contra o Atlético Paranaense, que seria o ano passado. No começo desse ano, parte da torcida do Galo foi o melhor desempenho. Você também comentou a respeito de que é importante ter uma paciência com ele, para ele retomar o bom futebol que já mostrou em algum momento. O quanto que esse gol, na sua opinião, pode atribuir também uma confiança a ele para que ele tome esse bom desempenho que já demonstrou em 2024, principalmente? Primeiro, é um jogador que ele pode nos entregar muito mais, eu tenho certeza disso e ele sabe disso. A confiança é muito grande.
Eu não tenho dúvidas em afirmar que ele vem num processo de evolução, às vezes oscila, hora para mais, hora para menos, o que é um fato natural, mas esse ano ele vai reencontrar suas melhores condições e daqui a pouco ele vai estar produzindo dentro daquilo que seja satisfatório a ele, que nos entregue o suficiente, aliás, bem próximo daquilo que o levou a ser um dos melhores meias do futebol brasileiro em 2024. Eu acho que é a expectativa que se cria, né, em termos de um jogador desse nível, dessas condições, e eu espero que essa recuperação aconteça o mais rápido possível. Já vem acelerando isso, é muito importante, espero que ele mantenha essa postura e com esse gol, com o passe anterior, se não me falha a memória, no jogo do Santos, mais uma ou outra situação que ele vem, que ele ganhe novamente essa confiança, que para nós será fundamental termos Garro nas melhores condições possíveis. Acho que mais uma vez a torcida corintiana dá uma resposta imediata à solicitação que foi feita, uma participação efetiva e numerosa, né? Eu acho que isso engrandece o espetáculo. Foi um espetáculo assim, de fora para dentro, muito mais leve. A gente percebia a reação das crianças, das mulheres de um modo geral, interessante. Eu já vivi isso aí em 2 ou 3 partidas e achei muito interessante. É um outro ambiente, né, que envolve um momento tão importante dos dois clubes. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos.